Aqueles que já estiveram aqui no passado já me conhecem. Eu só estou com a barba maior, mais gordo e mais bonito. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, inclusive o Vitor, né, Vitor? Eu não conhecia ano passado, um grande prazer. A sua arte mostra que o louvor a Deus e a maneira como nós entendemos o fazer música, ele pode de fato ganhar um significado importante, né? Hoje a gente discute tanto essas questões, né, relacionadas à música. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Deus continue abençoando. E quero agradecer ao pastor João, né, pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Já pude rever muitos aqui, né, desde o ano passado. Como é bom poder retornar, conviver com os irmãos e receber mais esse desafio, né, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Me sinto muito honrado, minha família também, que está aqui me acompanhando. Alguns disseram que minha família cresceu, né? Cresceu no tamanho, né, senhora? Cresceu no tamanho, Dedé também maiorzinho, né? Então, Deus tem nos abençoado. A família do pastor João também cresceu nos dois sentidos aí, né? Que bom. E algumas famílias estão crescendo também, né, mano? Que bom, graças a Deus. Fico feliz de retornar e ver os irmãos bem, né? Ver os irmãos saudáveis, tanto do ponto de vista físico, quanto também, obviamente, do ponto de vista espiritual. E o pastor João falou aqui a respeito do livro do Donald Carson, que é um livro sobre maturidade cristã. Quando nós conversamos sobre isso, né, e ele dispôs o tema que nós trataríamos, confesso aos irmãos que eu fiquei assim, sem saber muito bem o que indicar, né? Porque esse é um tema que muitas vezes, como o pastor disse também, aqui se referindo aos livros de doação, infelizmente nós temos uma boa e a teologia ruim, né? Nós temos uma boa teologia e temos uma teologia ruim. E é muito importante que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, especialmente nesses dias em que a gente vive momentos tão difíceis de discernimento, uma ausência de discernimento, na verdade, né, em relação à palavra de Deus, é muito importante que nós tenhamos um alimento sólido, não é, meus irmãos? Que nós tenhamos um encaminhamento preciso, claro, do que a palavra de Deus nos instrui sobre alguns temas que são fundamentais, né, para a nossa vida. Então, esse livro do Carson, ele é um livro, como os irmãos vão perceber, aqueles que já estão lendo, né, ou aqueles que vão começar a ler, vocês vão perceber que ele é um livro um pouco mais técnico, né? É uma característica do próprio Carson, né? Ele é um expositor, um exegeta, comentarista, né, da Escritura. Então vocês vão perceber que é um livro mais técnico, um livro que apresenta alguns elementos que não ficam restritos só ao aspecto do texto propriamente, não são sermões, né, mas é um estudo exegético, teológico que ele faz, especialmente nos capítulos 10 a 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu não vou, obviamente, utilizar aqui o livro do Carson como base da minha exposição, né? Farei exposições independentes nesse sentido, mas o livro do Carson vai servir muito aos irmãos para esse entendimento a respeito, especialmente desses últimos capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? E o que eu vou fazer aqui nesses dias, com a graça de Deus, Deus nos permitindo, é tratar exatamente de alguns tópicos, alguns parágrafos desta sessão, que vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, se os irmãos até quiserem, nas suas devocionais, né, no momento aí antes de dormir, ao se levantar, quiserem ler esses capítulos, 10 a 13, né, os irmãos podem fazê-lo, até vai ajudar mesmo no enriquecimento aqui da nossa exposição, tá bom? Então, hoje, agora à noite, eu quero fazer apenas uma introdução e começar a pensar esse tema da maturidade. Né? Quando nós pensamos em maturidade, meus irmãos, eu penso que todos nós aqui temos uma ideia na nossa mente de que se trata de um avançar na vida cristã, de um passo a mais, ou de um degrau a mais daquele onde nós estávamos. Né? Porque há uma ideia comum, equivocada naturalmente, de que a conversão ela já é suficiente para nos dar a salvação em Cristo,
a conversão ela é suficiente para nos conduzir a Deus? De certo modo, sim, porque nós temos um aspecto da nossa teologia que nos diz que uma vez que nós somos chamados e aceitamos, né, como nós cantamos aqui agora há pouco, quando nós recebemos a Jesus Cristo, a graça de Cristo Jesus, de fato nós somos justificados por esta graça, e uma vez justificados, ou sendo chamados justos, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Então, nós presbiterianos reformados cremos que nós não vamos perder a salvação. Uma vez que Cristo te alcançou, uma vez que o seu coração foi aberto pelo Espírito Santo e Cristo morou nele, mora nele, então você não vai perder a salvação. Contudo, as Escrituras também nos dizem que esta graça, ela não é uma graça que acontece apenas neste momento da conversão. Aliás, cantamos aqui também, né? Nós falamos sobre graça perseverante. E o que é essa graça perseverante? É a graça que nos ajuda, ou que nos capacita, que nos fortalece a caminhar continuamente na fé cristã. Ou seja, ir além do momento da conversão. Então, não é só você dizer, olha, eu me converti, agora eu estou salvo e vou viver a vida do jeito que eu entendê-la e tudo bem, eu não vou perder a salvação mesmo, eu sou um eleito pela graça de Deus, então a maneira como eu vivo, Deus vai perdoando, Deus vai deixando para lá, né? Porque afinal de contas a carne é fraca e a gente peca, cai, mas o cair é de Deus, o levantar é do homem, não é? Não tem umas coisas assim. Então nós vamos levando a vida, meio naquela teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou a vida leva eu, né? E a gente acaba se esquecendo desta graça perseverante, que é exatamente a capacitação que vem de Deus para que nós possamos não só crer na conversão propriamente, naquele dia exato em que Deus chamou você para ser, ou para comunicar ao seu coração a verdade de que você é um filho de Deus, adotado para pertencer à família da aliança, né? Mas também, além disso, está mexendo aí, mano? Legal, né, rapaz? É uma emoção profunda. Eu já passei por isso 3 vezes. É muito gostoso, né? Eu vi a mãozinha aí, dá um negócio bom na gente. Então, além da conversão, nós temos o caminhar constante, né? Quando eu pregava, meus filhos vestiam, às vezes eles estavam quietinhos, aí eu começava a falar e eles estremeciam. Conhece? Interessante, né? É só um parênteses, já que eu fiz esse corte aqui. Não desprezem ou não subestimem as crianças. Preguem para as crianças ainda no ventre. O Espírito Santo é poderoso para comunicar a elas a palavra da verdade. Pensa que criança não entende nada. Não. Jesus, quando chamou as crianças para receberem o Evangelho, ele também quis comunicar àqueles adultos soberbos, né? Achavam, nós adultos, achava lá a criança. Ele quis mostrar que as crianças, elas também são habilitadas para ouvir o Evangelho, pela graça do Senhor Jesus na ação do Espírito Santo. Então, preguemos as nossas crianças, desde o ventre, né? A palavra do pai, da mãe ali, comunicando o Evangelho, orando por ela, faz toda a diferença na vida cristã, né? de uma pessoa, e que nós aprendamos a valorizar as nossas crianças dessa maneira. Voltando aqui, meus irmãos, então, não é apenas o momento da conversão, é o andar com Deus, é o caminhar com Jesus, é o além da conversão. Isto autentica a nossa vida cristã. Isto, de fato, testemunha a nossa conversão. Então, infelizmente, nós vivemos numa cultura tão esfacelada do ponto de vista da sua moralidade, dos seus princípios, que as pessoas acham que ser cristão basta apenas proclamar: eu creio em Jesus, vem aqui à frente, aceite Jesus. Você fala algumas palavras mágicas ali, algumas palavras religiosas, um clichê evangélico, às vezes jargões evangélicos, às vezes até um modo de andar, de vestir, de costumes evangélicos, mas uma vida totalmente afastada daquilo que Cristo Jesus, o Senhor, nos propôs no Evangelho. Andar conforme Ele andou. Se nós nos lembrarmos do primeiro sermão de Jesus Cristo,
para os seus discípulos, nós vamos imaginar exatamente do que nós vamos tratar aqui nestes dias, com a graça do nosso Senhor. Em Mateus, especialmente o Evangelho de Mateus, nós temos o primeiro sermão de Jesus registrado no capítulo 5, né? Do capítulo 5 ao 7, que os irmãos conhecem, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? E naquele Sermão do Monte, especialmente no início, nós temos ali o que chamamos de bem-aventuranças. Vocês se lembram disso? Jesus se assentou, subiu ao monte, se assentou e passou a ensinar os seus discípulos. Não sei se é o contato aqui, será que é? Pode ficar tranquilo. Então, eu estou achando que talvez seja o meu contato aqui. Deixa eu tentar aqui, mano. Qualquer coisa eu estou achando que eu estou mexendo aqui. Então, irmãos, no Mateus capítulo 5, nós temos ali Jesus sobe ao monte e ele começa a falar aos seus discípulos, né? E os irmãos se lembram qual é a mensagem de Jesus. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, não é? Ou os pobres de espírito, dependendo da tradução. A palavra humildade ali, ela tem a ver com o reconhecimento da pobreza espiritual, né? Ou seja, a necessidade que nós temos de reconhecer a nossa insuficiência, porque a marca dos judeus era pensar que a obediência que eles tinham em relação à lei era suficiente para salvá-los. E Jesus quis mostrar que absolutamente não. Porque a salvação não vem do homem, a salvação é graça. Nós acabamos de ouvir aqui Efésios capítulo 2, é um dom de Deus, é graça, é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Então Jesus disse: olha, o primeiro passo que caracteriza o verdadeiro discípulo é a humildade, é o reconhecimento da miséria, da pobreza, da necessidade de Jesus Cristo. Então, nós percebemos que Jesus ele não para na conversão. Ele mostra que a vida cristã, agora uma vez que somos salvos, nós precisamos avançar na vida cristã. Precisamos ir além da salvação, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos entender que nós estamos num processo de crescimento. E, meus irmãos, todos vocês sabem que crescer dói, não é? Inclusive aquela chamada dor do crescimento, especialmente as crianças, os adolescentes passam por ela, porque os ossos vão se alongando, né? E há dores. Se você precisa tomar decisões para crescer na sua vida profissional, por exemplo, você também precisa, às vezes, renunciar a certas preferências que você tem. Isso implica, algumas vezes, dores, sofrimento, tensões. Portanto, o que eu quero dizer é que o avançar da vida cristã não é uma coisa fácil. Não é simplesmente uma coisa que acontece num passe de mágica. Não é uma oração que você vai fazer, uma oração forte. Não é uma toalhinha que você vai jogar sobre as pessoas, ou um paletó que você vai girar sobre as pessoas e elas vão receber uma bênção especial. Nada disso. O crescimento na vida cristã é um processo gradativo, às vezes lento, passo a passo, em que você vai, muitas vezes, tropeçando pelo caminho, caindo, escorregando, batendo a ponta do dedo nas pedras, mas você vai seguindo em frente. Muitas vezes, você pensa que vai se afogar, a água bate no seu pescoço e Jesus chega para tirar você daquele lamaçal, para tirar você daquela areia movediça. Às vezes você fica estagnado, parado, com medo, às vezes, de um bicho, um animal, obviamente metafórico aqui, né? Algo que te trava, um medo que você tem, um problema que aparece na sua vida, você trava, não consegue andar, sua vida cristã começa a se estagnar, você não ora mais como deveria, não busca mais a Deus como deveria, não lê mais a palavra, não ouve mais os sermões com a atenção que você deveria, não louva mais o Senhor como você deveria louvar. A sua vida parou, mas você está descansado muitas vezes lá na conversão. Você está sentado, tranquilo, dizendo: deixa a vida me levar.
eu sou um eleito mesmo, eu já estou salvo mesmo, eu não vou perder a salvação. E você se esquece então de que a nossa salvação ela precisa também se desenvolver dia a dia, progressivamente. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou e foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Quando Paulo, aliás, disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. E eu quero então, irmãos, apenas apontar aqui 3 características no texto do capítulo 10, versículos 1 a 6. Será a nossa primeira abordagem aqui, segundo aos Coríntios 10, de 1 a 6. Eu não vou fazer assim, uma exposição, uma pregação a respeito do texto, mas vou chamar a atenção para alguns aspectos, basicamente 3 aspectos. E eu gostaria que os irmãos gravassem esses 3 aspectos, ou 3 características. Você pode chamar de características, pode chamar de virtudes, pode chamar até de compromissos. Talvez seja uma palavra até mais adequada, pensando que nós devemos tomar algumas decisões. E aquilo que o Jonathan Edwards dizia, né, que nós devemos resolver, ou seja, nós temos de ter resoluções na presença de Deus, tomar decisões verdadeiras, sinceras. E Paulo aqui vai mostrar, evidenciar pelo menos 3 características, 3 atitudes, ou virtudes, ou compromissos que todo crente deve ter em relação a Deus. O primeiro deles é humildade. O segundo deles é mansidão. E o terceiro, discernimento. Eu queria que vocês gravassem essas 3 palavrinhas hoje à noite: humildade, mansidão e discernimento. Vamos falar as 3, só para a gente gravar também, falando, né? A gente ajuda a gravar. Humildade, mansidão e discernimento. São essas 3 características que Paulo mostra aqui. Por exemplo, nos versículos 1 e 2, Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica contra um grupo, que era um grupo muito comum daquela época. Naquela época, meus irmãos, e aliás, o ano passado, eu me lembro de ter dito isso aqui para vocês também, naquela época, os apóstolos, especialmente Paulo e João, na sua primeira carta, eles lidavam contra, basicamente, 2 grupos. O primeiro grupo, grande grupo, problemático, que depois foi, inclusive, se tornar um grupo, uma escola filosófica, era aquele grupo conhecido como gnósticos. Quem eram os gnósticos? A palavra gnose, em grego, significa conhecimento. Só que os gnósticos, eles gostavam do conhecimento diferente do que a gente entende por conhecimento. Nós entendemos por conhecimento uma base de conteúdos que você adquire, que você busca, né? Quando você fala assim: olha, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você vai pesquisar, você vai ler livros, você vai assistir aulas, você vai conversar com pessoas que conhecem sobre aquele assunto, ou seja, você vai se inteirar daquele assunto e vai tentar internalizar aqueles conteúdos, né? Nós estamos falando então de um processo muito mais cognitivo, um processo muito mais intelectual, um processo objetivo de conhecimento, né? Os gnósticos, contudo, eles não entendiam o conhecimento dessa forma, material, objetivo. O conhecimento para eles era muito mais no campo da espiritualidade. Ou seja, os gnósticos achavam que havia um grupo específico de pessoas que eram especiais, gente iluminada, gente que tinha uma capacidade sobrenatural de receber uma iluminação, uma revelação especial sobre os determinados assuntos da vida, sobre qualquer assunto da vida, sobretudo os assuntos relacionados à questão da existência humana, à ideia da divindade. Então, por exemplo, eles defendiam que Jesus Cristo, Jesus, o homem, era um homem comum, mas que em algum momento ele recebia uma espécie de conhecimento sobrenatural, e esse conhecimento sobrenatural, de certo modo, se penetrava nesse Jesus humano, e esse Jesus agora se tornava então uma mente iluminada, poderosa, capaz muitas vezes de responder a questões complexas, mas às vezes
essa divindade se ausentava também e Jesus voltava a ser aquele homem comum. Então eles separavam a humanidade de Jesus da divindade de Jesus. Esse grupo era um grupo muito significativo. Paulo combate esse grupo em vários lugares das Escrituras, especialmente na carta aos Colossenses, quando ele vai falar, por exemplo, que nós não devemos ser enredados pelas vãs filosofias, nós não devemos dar assunto para essas pessoas que tentam retirar de Jesus a sua divindade. Por exemplo, lá no capítulo 1, não é? Versículo 17, ele diz que em Cristo tudo subsiste, e Cristo é aquele que recebe plenamente a divindade de Deus. Então Paulo está o tempo todo dizendo, Cristo é Deus, Ele é divino, Ele é homem, é carne e osso, mas é Deus. A espiritualidade ela não está afastada de Jesus, está aqui. E João igualmente vai fazer isso também, especialmente na sua primeira carta, porque ele diz, olha, gente, Cristo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos pegar nele, nós podemos ver. Ele não é um fantasma, ele não é uma emanação, uma luz sobrenatural que está baixando a terra. Não, ele é um homem como nós. Você pode pegar em Jesus, você pode ouvir, conversar com ele, abraçá-lo. Ele é carne e osso. Então esse grupo é um grupo problemático. E que, inclusive, como eu disse, depois, ali pelo século III, vai se tornar uma escola filosófica, que até hoje existe. Os irmãos fizeram uma pesquisa aí na internet, mas vocês vão ver que, inclusive, existem igrejas, existem movimentos religiosos em torno dessa perspectiva gnóstica, né? É um grande problema, o gnosticismo talvez seja a base principal daquilo que nós conhecemos como nova era, por exemplo, né, ou essas religiões esotéricas. Isso tem muito a ver de gnosticismo. Até mesmo na igreja evangélica, quando, por exemplo, nós achamos que o pastor ele tem um conhecimento sobrenatural, diferente. As igrejas neopentecostais, por exemplo, colocam sobre o pastor aquela ideia, pastor ou líder, né, bispo, apóstolo, sei lá, tem vários nomes, né, missionário, etc. Colocam sobre essa pessoa uma revelação sobrenatural ou supernatural, né? No sentido de que vai além da naturalidade, além das coisas objetivas, e aí o que ele diz é lei, é a revelação divina, né? Então, muito cuidado com este tipo de pensamento. Mas havia um segundo grupo, irmãos, e eu penso que é deste que Paulo está falando aqui nesse texto, que eram chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram judeus que tinham se tornado simpáticos ao cristianismo, mas não eram cristãos de verdade, convertidos. Era um judeu meia boca e um cristão meia boca, sabe? Quer dizer, não era nem judeu e nem era cristão. Eles eram judeus, mas gostavam de algumas coisas cristãs. E o que eles faziam? Eles começaram a se aproximar da igreja cristã. E ao se aproximar da igreja cristã, uma vez que eles não eram convertidos de verdade, não eram cristãos de fato, o que eles faziam? Eles pervertiam o verdadeiro cristianismo. Porque, meus irmãos, não tem nada que atrapalha mais a igreja do que pessoas não convertidas dentro dela. Porque as pessoas não convertidas, o que elas fazem? Elas pegam as suas ideias pecaminosas, promíscuas, injustas, e tentam convencer os crentes de que aquelas ideias são verdadeiras. Os judaizantes eram pessoas desse tipo. Não eram membros da igreja de Corinto, eles não eram, tudo indica pelo texto e pelo contexto, que eles não eram membros da igreja de Corinto, eram pessoas de fora, né? Mas que se aproximavam dos membros da igreja, com o objetivo unicamente de questionar a autoridade apostólica de Paulo. Ou seja, a grande questão deles era uma questão com a qual nós convivemos hoje, infelizmente, que era a disputa de poder. Na verdade, eles queriam desmerecer o apóstolo Paulo, ou tirar a autoridade de Paulo, para que a autoridade deles pudesse sobressair. Portanto, era uma briga de egos. Não da parte de Paulo, que, como nós vamos ver, Paulo dá o troco aqui de maneira cristã, né? Por isso mesmo nós
Vamos falar dessas 3 palavras que citamos aqui: humildade, mansidão e discernimento. Mas da parte deles, o que eles queriam era provocar uma divisão na igreja. E provocar uma divisão a partir da liderança do apóstolo Paulo. Eles queriam diminuir Paulo para que eles pudessem se engrandecer. Eles queriam desmerecer a teologia de Paulo e a prática pastoral de Paulo, para que a deles pudesse aparecer e as pessoas com isso passassem a acreditar mais neles do que em Paulo. Certamente você já viu isso acontecer em algum lugar das nossas relações humanas. Gente que quer chegar ao poder, gente que quer chegar ali, sentar-se nos primeiros lugares, e faz isso de que maneira? Tirando a fama do outro, difamando, né? Daí a ideia de difamar. Tirar a fama do outro, ou seja, você quer se assentar naquela cadeira, então a melhor tática é você acusar aquela pessoa, é você problematizar aquela pessoa, é você jogar aquela pessoa no buraco, né? É você desmerecer aquela pessoa como a autoridade dela. Por isso, Paulo, então, responde a estas questões, porque surgiu um burburinho, e Paulo tomou conhecimento disso, de que esses caras estavam entrando na igreja, no sentido de ficar ali, olha, fofocando, maledicência, falando mal do apóstolo Paulo, e acusando o apóstolo Paulo, tipo assim, olha, isso que Paulo está pregando aí, gente, isso é bobagem. Paulo está querendo, na verdade, olha, não é assim. Quer dizer, aquela tática satânica, né, lá da serpente, não é bem assim, não. Tem umas coisas aí que Paulo está falando, não acredita muito nisso, não. Aí eles queriam mudar algumas coisas. Por exemplo, eles queriam que os cristãos se circuncidassem. Porque eles diziam, olha, isso que Paulo está falando aí, de um cristianismo só do coração, isso não resolve. O cristianismo ele tem que ter uma marca. E qual é essa marca? Aí eles iam lá para os judeus. Lembra que são judaizantes, né? Então, eles recorriam à teologia judaica. Tem que circuncidar. Sabe os dias que o cristianismo jogou, falou que não tem dia santo mais e tal? Não, nós temos que guardar sim. Tem alguns dias que são mais importantes do que outros. Algumas datas do nosso calendário. Então eles estavam tentando tornar judeus ou meio-judeus, né, aqueles que haviam se convertido ao cristianismo. Estavam tentando capturar os verdadeiros cristãos convertidos para implantar neles uma teologia falsa, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Meus irmãos, como nós reagiríamos numa situação como essa? Imagine você sendo afrontado, ofendido na sua honra. Imagine você, eu acho que muita gente aqui, posso até dizer todos nós, com exceção talvez das crianças pequenas, né, porque elas não têm essa experiência, mas eu acho que todos nós aqui que passamos de uma certa idade ali, da adolescência em diante, todos nós já enfrentamos isso em algum momento. Oposições de pessoas, gente querendo puxar o nosso tapete, gente fazendo fofoca no nosso nome, dentro da igreja, às vezes gente querendo aparecer, e aí para aparecer ela fala mal de você, ela desconstrói o seu trabalho para que o dela possa sobressair, não é? Às vezes você faz uma coisa com alguém e esse alguém dá ênfase no nome dele, esquece entre aspas, né, do seu nome. Quer dizer, essas coisas a gente vive no dia a dia, essas disputas de poder, essa briga de relacionamentos, quem é maior? Vocês lembram dos discípulos de Jesus? Eles fizeram uma discussão, não foi, irmão Enoque? Quem é o maior? Quer dizer, Jesus estava falando, gente, de humildade o tempo todo. Eles estavam discutindo ali quem será maior no reino. Olha só, quem será maior? E Jesus mostrou a eles que, na verdade, o maior deveria ser o menor. Porque aquele que serve é que é engrandecido. O que se humilha é que será exaltado, não é? Jesus ensinou isso. Então, esse pessoal aqui queria desprezar Paulo, atacar Paulo, dizendo, não, esse apóstolo aí, ele nem vem aqui. Ele é fraco. Porque ele fica mandando carta, e possivelmente uma referência à primeira carta, ele manda carta, mas ele nem vem aqui porque ele tem medo de vir aqui tratar das coisas. Esse pastor aí, olha, ele fica falando aí, mas ele não tem coragem, não.
Se chegar cara a cara aqui, Marcos, ele corre de nós, ele é fraco, não tem autoridade, não. É isso que eles estavam falando de Paulo. Isso que ele está ensinando, ele só está ensinando à distância. Eu quero ver ele falar aqui com vocês. Então, essa turma, olha, era muito maldosa. Muito maldosa. E Paulo, irmãos, imagine se fosse você. Como você reagiria, né? Paulo reagiu. E o modo como Paulo reagiu é o que nos ensina nessa noite o que significa maturidade cristã diante dessas oposições. Como nós demonstramos que somos maduros do ponto de vista cristão quando nós somos especialmente atacados em nossa verdade, em nossa fé. Você vive num mundo relativista e você sabe disso. Vocês jovens que estão nas universidades sabem disso. A nossa fé é atacada o tempo inteiro. Você que gosta de ler sobre política sabe disso. A nossa fé é vilipendiada o tempo inteiro. Você que assiste jornais sabe que a nossa fé é escarnecida o tempo inteiro. Como reagir? O que fazer? Como reagir nessa situação? Primeira coisa é mansidão. Veja como que Paulo diz nos versículos 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em dissoluções, em disposições de mundano prosseguir. Repare a linguagem do apóstolo. Primeiro ele diz, eu mesmo, eu estou aqui para dar a cara a tapa. Eu não estou fugindo da situação. Eu estou aqui, eu mesmo. Próprio punho, estou presente. Estou aqui para dizer a vocês e para fazer um pedido a vocês. Repare, o Carson até diz isso no livro dele, é uma ironia de Paulo, uma fina ironia de Paulo. Porque Paulo é apóstolo, e naquele contexto, ser apóstolo significava ter uma palavra de autoridade dada pelo próprio Cristo. Então Paulo poderia dizer claramente assim, eu vos ordeno, faça isso, certo? Mas ele não opta por essa palavra de ordem. Ele opta por uma palavra que no original aqui dá a ideia de um pedido e quase um clamor, que é a palavra rogar. Eu vos rogo, e ele usa isso duas vezes, versículo primeiro e versículo segundo. Eu vos rogo. E repare que a autoridade de Paulo, meus irmãos, não está nele, mas ele diz pela mansidão e benignidade de Cristo. Portanto, Paulo nos mostra que, por dois argumentos, tanto no verbo que ele utiliza, quanto no argumento da autoridade, que ele poderia muito bem subir no palanque, subir no púlpito e dizer, olha, vamos tirar essa turma mentirosa aí e rodar o sarrafo ali de todo mundo, mas ele não faz isso. E Paulo foi muito sábio, porque talvez o que os judaizantes esperassem era que exatamente ele apelasse, no sentido de perder as estribeiras, de perder a diretriz, de pecar, uma ira pecaminosa, da ausência de domínio próprio. Mas Paulo, orientado pelo Espírito de Cristo, ele não age dessa maneira. Ele age com humildade. Ele poderia agir com autoridade apostólica. Mas ele começa o seu texto de autoridades apostólica com humildade. Ele diz, eu, Paulo, entre parênteses, embora pudesse mandar em vocês, por ser apóstolo, eu não faço isso. Eu prefiro pedir. Eu prefiro rogar a vocês. Eu prefiro apelar para o Cristo que há em seus corações, que vocês entendam a palavra da verdade. Isso mostra, irmãos, como que nós também devemos agir em relação aos ataques que sofremos. Quando nós somos ofendidos, vilipendiados, quando nós somos injuriados, a palavra de Deus, o próprio Cristo nos disse, nós devemos dar a outra face. No sentido de que o domínio próprio, a mansidão,
a convicção de que Deus é o nosso juiz, é Ele quem vai julgar a nossa causa, tudo isso deve nos levar para um espírito de humildade. A humildade nos faz reconhecer, como disse Charles Spurgeon, né? Spurgeon disse certa vez que quando alguém falar mal de você, não fique com raiva, porque muito provavelmente você é pior do que aquilo que ela falou sobre você. Então, fique tranquilo, você às vezes é pior do que o que aquela pessoa disse. Então isso nos dá humildade, isso nos faz colocar a boca no pó, clamar pela esperança do Senhor. E Paulo sabia muito bem o que era isso, porque ele mesmo disse, os irmãos conhecem a história, ele mesmo disse, olha, eu abandonei tudo, todo aquele currículo de ser hebreu, de ser fariseu, defensor da lei, pelo conhecimento de Cristo. Eu abri mão destas coisas. Não que ele tenha aberto mão no sentido de não utilizar o conhecimento que ele recebeu, mas no sentido de não trazer isto como uma marca do seu verdadeiro cristianismo. Porque não eram os títulos, não era a etnia, não era nada disso que concedia a Paulo o poder da palavra. O que concedia a Paulo o poder da palavra era a sua submissão a Cristo. Como nós vamos ver daqui a pouco, um pensamento cativo a Cristo. É isso que dava a Paulo a sua autoridade apostólica. Então, irmãos, humildade. Paulo diz, eu mesmo, eu estou aqui para falar a vocês. Ele não fugiu da batalha, ele não falou, não jogou a culpa em outras pessoas, ele sequer menciona os seus opositores. Ele simplesmente se apresenta dizendo, olha, eu estou aqui e eu sei o que vocês têm ouvido a meu respeito. Vocês têm ouvido ao meu respeito que quando eu estou presente, eu sou humilde, mas quando eu estou ausente, eu sou ousado. Ou seja, eu tenho ouvido que as pessoas falam sobre a minha postura pastoral, sobre a minha prática apostólica. Eu estou ciente disso, mas eu estou aqui diante de vocês. E eu peço a vocês, pela mansidão e pela benignidade de Cristo, que considerem estas minhas palavras, que não deem ouvidos aos falsos mestres que se levantam para perseguir aqueles que são verdadeiramente líderes da igreja e que pregam a verdade da palavra do Senhor. Muito cuidado, portanto, com aqueles que se levantam para atacar os verdadeiros líderes da igreja de Cristo. Saiba quem são esses acusadores, porque muitas vezes eles são inclusive de fora da igreja, no sentido de não serem convertidos, não são verdadeiramente cristãos, mas se levantam contra os líderes cristãos para trazer a eles perseguições. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Paulo, versículos 2 e 3, principalmente, ele mostra também mansidão. Ele menciona a mansidão no versículo 1, mas no versículos 2 e 3, ele deixa isso mais claro ainda, porque ele diz assim, olha, eu tenho autoridade, ele diz isso na metade do versículo 2, quando ele diz, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, eu sei que tem gente que está me acusando de viver de maneira mundana. Eu sei que tem gente que está me acusando disso. O que seria esse viver mundano de Paulo, né? Qual acusação era essa? Aquela que eu disse para vocês, de que os judaizantes diziam que quando Paulo era contrário à circuncisão, quando Paulo era contrário à guarda dos dias santos judaicos, quando Paulo era contrário à dieta judaica, eles achavam que Paulo estava contrariando o Antigo Testamento, que, portanto, Paulo estava ensinando algo do mundo, algo mundano. Não era que Paulo estava em pecado, não era nada disso, não era um proceder mundano no sentido de um mau testemunho do apóstolo, não era isso. Era na questão teológica. Eles achavam que Paulo estava ensinando algo que não estava nas Escrituras. E Paulo está dizendo, olha, eu sei que tem gente que fala isso, e eu poderia, versículo 2, eu poderia me servir daquela firmeza, ou seja, eu poderia chegar aqui e disciplinar essas pessoas. Eu poderia mandá-las embora. Eu poderia afastá-las com a minha palavra e a decisão da própria igreja.
Eu tenho autoridade para agir assim. Mas eu não quero agir assim. Porque eu quero agir com mansidão. Aquela mansidão que ele menciona no versículo 1. E os irmãos sabem o que é mansidão. Quando Jesus disse que nós devemos ser mansos, que os mansos eram, ou bem-aventurados os mansos, né? Jesus não está dizendo que nós devemos ser pessoas sem ação, sem atitude, gente que engole qualquer coisa, gente que não reivindica, não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que nós devemos estar prontos, dispostos a considerar os argumentos que são contrários aos nossos argumentos, considerar as pessoas que pensam diferentemente de nós, considerar também as críticas que trazem a nosso respeito e muitas vezes não reagirmos com ira ou pagarmos com a mesma moeda. O que Jesus está nos ensinando quanto à mansidão é nós precisamos ter os corações ensináveis, gente que aprende a ouvir, gente que é tardio para se irar, tardio para falar, mas gente que é pronta para ouvir. É isso que é mansidão. Então Paulo aqui estava com a faca e o queijo na mão para passar ali a faca, né? Cortar aquelas pessoas, tirá-las da igreja, mas ele é manso. E ele diz, olha, eu prefiro não fazer isso, eu prefiro não vir aqui com aquela firmeza que eu até acho que deveria ser, mas eu prefiro rogar a vocês, eu prefiro que vocês entendam primeiro. Irmãos, como é precioso isso, né? Às vezes, nós pastores sabemos disso, né, pastor João? Quanto que é importante. Pastor João, falei com o Lenin, eu estou vendo ele daqui, ele não foi embora não, viu? Eu estou conversando com ele ali, né? O quanto é difícil, irmãos, o quanto é desafiador para nós. Às vezes você ouve uma situação, você está diante de alguma disciplina, alguma coisa assim, e às vezes você tem aquela tendência de querer, não é? Agir com rápido e às vezes resolver a questão, mas muitas vezes é tipo aquele zagueiro, né, estabanado, o cara que chega em uma final de campeonato, o cara chega ali, taca, e vai expulso com 13 segundos de jogo. Quer dizer, isso demonstra o quê? Esta falta de mansidão. Quer dizer, o indivíduo ele quer resolver e ele às vezes fala fora da hora, age sem pensar, de maneira imprudente. Muitas vezes a sua reação é uma reação que vai além da necessidade da própria condição, uma pena muito maior do que aquela que deveria acontecer. Paulo, ele diz, sejam mansos. Eu não quero agir com brutalidade, não quero ser autoritário, eu quero ser manso. Eu poderia até agir com firmeza, mas eu não quero. Mesmo eu sabendo que a acusação é injusta, eu prefiro tratar com mansidão, ouvindo as críticas, até para que eu possa ensiná-los também o que significa viver para Cristo, viver em Cristo. Então veja que a maturidade cristã, ela envolve também sermos cada vez mais mansos, ensináveis, dispostos a ouvir as críticas a nosso respeito, considerá-las com mansidão, a ponto de verificarmos o nosso próprio coração para saber se de fato não é assim. E se de fato nós estamos ou não sendo alvos daquelas críticas de maneira até justa. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, discernimento. Esse é um dos textos muito utilizados, né, na Bíblia, especialmente pelos pregadores quando falam a respeito da apologética, né, que é a defesa da fé, ou quando falam de cosmovisão cristã, que são os versículos 4 a 6. E Paulo diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, né, do nosso exército, da nossa guerra, não são armas carnais. Então, Paulo está se referindo basicamente aos sofistas, que eram aqueles argumentos lógicos da filosofia, mas que não visavam o coração. Muitas vezes eram argumentos que tinham mais a ver com a tentativa de convencer a pessoa convencer a pessoa para que esse argumentador, né, se colocasse num patamar superior, ou seja, eu vou convencer o irmão menor de que eu sou importante mesmo, e ele vai ficar convencido. Então,
Isso é sofisma, né? Ou eram falácias, eram argumentos falsos. Paulo está dizendo, não, irmãos, a nossa luta não é contra... Nossas armas não são esses argumentos, essa filosofia como vocês conhecem. Mas elas são de uma característica, de uma natureza diferente. São armas espirituais, são armas divinas, elas são poderosas em Deus. Para fazer o quê? Para destruir os sofismas, os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus em Cristo. Então, o que os judaizantes estão fazendo é mentindo a respeito de quem Cristo é. E uma vez, o problema dos judaizantes não é contra mim. É como se Paulo estivesse dizendo isso. O problema deles não é contra mim, o problema deles é contra Deus. Eles não estão ofendendo Paulo, eles estão ofendendo Cristo. Eles estão tentando criar um outro Cristo, que não é o Cristo verdadeiro. Aliás, ele diz isso aos Gálatas, né? Quando ele diz, admira que vocês estão passando tão rápido, deixe para um outro evangelho que nem evangelho é. Então, quer dizer, essas pessoas estavam sendo enganadas por esses judaizantes, e Paulo está dizendo, irmãos, as nossas armas contra eles não tem que ser argumento filosófico, sofístico, falácias, coisas que estão no campo racional. Não, porque essas pessoas, na verdade, elas não estão contra nós. Elas estão contra Deus. O problema delas é com Deus. Elas são altivas, toda altivez que se levanta. Elas são pessoas arrogantes, são soberbas. Elas são presunçosas. Essas pessoas querem poder para elas mesmas. Elas querem destronar Cristo para que elas se tornem visíveis na igreja. Elas não querem a honra a Deus, a honra a Cristo. Elas querem honrar a si mesmas. O Deus delas é o ventre, né? Para usar um outro texto de Paulo. Então ele diz que o crente, o cristão maduro, ele tem discernimento espiritual para perceber que as críticas que os ímpios fazem contra nós, muitas vezes não são contra nós enquanto pessoas, ou nem mesmo contra nós como igreja. Mas o problema dos ímpios é com Deus. O que estas pessoas fazem nos seus livros, nas suas palestras, nas suas reuniões, é levantar argumentos, práticas contra Deus. Portanto, as armas que nós temos de usar não são armas carnais. Nós não devemos pensar, irmãos, que o nosso argumento puro e simples vai convencer as pessoas a respeito da necessidade que elas têm de Cristo. O que vai convencer as pessoas da necessidade que elas têm de Cristo é a pregação do próprio Evangelho. É o Evangelho que deve convencer as pessoas de que elas estão mortas nos seus delitos e pecados e de que se elas continuarem assim, elas vão para o inferno e vão passar toda a eternidade no inferno, afastadas de Deus. É isto que a igreja deve fazer. Nós não devemos nos envolver, portanto, com esses debates que muitas vezes nós temos nos envolvido, e é um grande perigo, e acredito que até uma estratégia de Satanás para nos desviar do foco. Eu sei que nós, às vezes, nos entusiasmamos, né, em falar sobre política, falar sobre educação, qualquer outra área aí. Mas lembre-se, quando você falar destas coisas, lembre-se de que mais importante do que você defender um partido político ou defender uma determinada ideologia política, mais importante do que isso é você pregar Cristo às pessoas. Porque não importa se elas sejam de direita ou de esquerda, elas irão para o inferno de qualquer maneira se elas não tiverem Cristo. Há conservadores de direita que vão para o inferno. Eles não são salvos por professarem uma filosofia política de direita. Se eles não tiverem Cristo, eles vão para o inferno. Assim também como há progressistas, adeptos à ideologia de esquerda, que também vão para o inferno se não tiverem Cristo. Portanto, irmãos, o papel da igreja é muito mais do que discutir esquerda e direita. O papel da igreja é levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse é o papel da igreja. E tem faltado, a meu ver, discernimento à igreja hoje que houve em Paulo.
Paulo poderia chegar ali e destruir os argumentos sofísticos dos judaizantes. Mas ele preferiu não fazer isso, porque ele sabia que o grande problema dos judaizantes não era contra ele. O problema dos judaizantes era contra Deus. Eles estavam tendo uma ideia equivocada a respeito de quem Deus é. Então o que Paulo disse para essa igreja, que é: irmãos, sejam humildes diante das acusações, sejam mansos perante as perseguições e tenham discernimento para conseguirem entender qual é a guerra que nós estamos lutando. Portanto, meus queridos irmãos, nós, Igreja de Linhares, Igreja Presbiteriana do Brasil, cristãos evangélicos brasileiros, precisamos mais do que nunca demonstrar maturidade cristã, com humildade, mansidão e discernimento. Não vamos sair por aí achando que nós somos e conhecemos mais do que todo mundo, que nós somos mais crentes do que todo mundo, que nós temos a teologia melhor do que todo mundo. Não vamos sair por aí achando que o que falam de nós é tudo mentira, porque há críticas que são pertinentes. Ouçamos, sejamos tardios para falar, tardios para nos irar, aprendamos a ouvir e, finalmente, tenhamos discernimento espiritual para que Deus nos dê a clareza sobre qual guerra nós estamos lutando. Lembre-se de que o adversário, o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem tragar. A ideia do diabo ali é ficar ali meio que na surdina, né? Tentando ver quem é que vai dar bobeira e sair, dar uma escapadinha do caminho. Então, às vezes nós estamos distraídos, andando por aí distraídos, achando que a vida cristã é um spa, quando na verdade Satanás está todos os dias trabalhando para nos confundir, para nos distrair, colocando outras ideias na nossa cabeça, mudando o ser de Deus, apresentando a nós ideias falsas a respeito de Deus e de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos, e que nós possamos amadurecer, como o apóstolo Paulo demonstrou ser maduro na fé. Que nós aprendamos com a humildade de Cristo, e mesmo tendo todos os argumentos do mundo para se defender das acusações romanas, ele foi humilde, como diz o texto de Filipenses, obediente até a morte do cruz. Que nós aprendamos a mansidão com Jesus, e mesmo tendo sido acusado injustamente, ele deu a outra face, ofereceu-se para ser entregue à morte. E que tenhamos também o discernimento que teve Jesus, naqueles momentos em que queriam pegá-lo com argumentos sofísticos. A quem nós devemos pagar? A César ou a Deus? Jesus, com todo o discernimento, com toda a sabedoria, não caiu na pilha deles, não caiu na armadilha deles, mas soube responder a palavra certa no momento certo. Humildade, mansidão e discernimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos dê estas virtudes para a sua honra e glória. Alô. Que bênção, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigado por essa palavra, pastor. Agradecemos a Deus também pela oportunidade de ouvir. Se coloque de pé, por gentileza. Essa palavra
Nos faz lembrar de um hino muito bonito chamado Mais de Cristo. Que a gente possa cantar de todo o coração, então, desejando conhecer mais do Senhor Jesus e cada dia ser mais parecido, semelhante a Ele. Louvemos! Salvador, mais de